Vamos ver o que aconteceu com o Ibovespa nesta sexta-feira, dia 25 de junho de 2021. Ela começou aqui aos 129 mil, acima de 129 mil pontos, né? E saiu caindo aqui até os 127 mil pontos, uma queda de 1,74%. A, a notícia que foi influenciadora desta queda foi justamente essa aqui, publicada na Agência Brasil, em vários outros sites também de notícias, que diz o seguinte: proposta de reforma do imposto de renda prevê taxa de 20% sobre juros e dividendos. Não existia essa taxa, ainda não existe, né? Então essa proposta é para entrar em vigor provavelmente no ano que vem, né? Como aqui embaixo diz, hoje essa distribuição de recursos é isenta de imposto de renda. Então os acionistas normalmente não recebem descontos de imposto de renda sobre os dividendos, apenas sobre os juros sobre capital próprio, né? Normalmente a gente recebe o desconto aí de imposto de renda já na fonte sobre os juros sobre capital próprio, mas sobre dividendos até então não existia essa taxação de imposto de renda. Então, quando a gente viu essa notícia, quando os acionistas viram essa notícia da taxação de 20% de imposto de renda sobre os lucros e os dividendos, então as pessoas correram para a bolsa e começaram a vender suas ações. Muitos investidores começaram a vender. A gente vê aqui que a bolsa estava aqui em 129.700 pontos, né? E ela veio caindo levemente aqui, uma queda normal, né? Até essa faixa aqui dos 128.700 pontos. Isso aqui a gente vê o horário aqui, era às 13h46 da tarde, mais ou menos. A partir daqui, muitas pessoas começaram a receber informação da notícia da taxação do imposto de renda e começaram a vender as ações aqui. É, a, essa notícia foi publicada aqui às 14h20, como a gente pode ver aqui, às 14h20. Então, a partir desse horário, a gente nota aqui, né, 14h20, vamos ver 14... Por aqui assim, ó, 14h30 as pessoas já começaram a vender e depois das 3 horas da tarde as vendas começaram a aumentar na bolsa, né? Então a queda foi aumentando a partir das 3 da tarde. Foi quando a maior parte das pessoas, a maior parte dos investidores já estavam cientes de que haveria essa taxação no imposto de renda e ela caiu até os 126.700 pontos, mais ou menos, às 4 da tarde. E interessante que a partir desse ponto, como ela atingiu um fundo já aqui, né? Aqui ela já estava a menos de 2% de queda. Então, algumas pessoas começaram a aproveitar isso aqui, essa oportunidade, e começaram a comprar. E aí, então, a bolsa voltou a subir de novo. E no finalzinho do pregão, os últimos 10 minutos, ela caiu mais um pouquinho. Então, foi perda para alguns, né, que decidiram vender aqui nesse momento, mas foi ganho para aqueles que decidiram comprar aqui nesse fundo, né, e tiveram já uma leve subida. Vamos ver aqui as maiores altas e baixas do dia. A gente tem aqui altas e baixas, aqui de acordo com a Infomoney, nós temos aqui os ativos, teve apenas esses aqui que subiram de preço, né? BRAPA4 é que mais subiu mesmo com toda essa queda da sexta-feira, ela subiu mais de 4%, as outras subiram um pouquinho, e todo o resto saiu caindo aqui, como a gente vê nessa coluna, menos 1 e pouco, menos 2%, menos 3%, até menos 5% aqui, a Ambev caiu 5,57%. Nos fundos imobiliários, né, também houve altas e baixas dos fundos imobiliários. Vamos para cá, altas e baixas, deixa eu ver, ações, vamos modificar aqui, colocar FIIs, né? Em vez de Ibovespa, a gente coloca, cadê o IFIX? Carbono, dividendo, aqui, fundos imobiliários, IFIX. Vamos procurar os fundos aqui. Então, houve também, ó, como aconteceu com as ações, alguns subindo, o que subiu mais foi esse aqui, que subiu apenas 1%, e todos os demais fundos imobiliários caíram. Se a gente for carregar mais aqui, a gente vai ver todos os demais fundos imobiliários caindo aqui também. Houve até menos 2%, chegou até menos 5% também. Assim como aconteceu com as ações, os fundos imobiliários também caíram. Porque essa taxação do imposto de renda, ela vai começar a afetar os fundos imobiliários também. Se realmente isso entrar em vigor, ó, esse aqui, ó. Esse fundo chegou a cair mais de 5%, né? Assim como nas ações também. Se essa taxação realmente entrar em vigor a partir do ano que vem, quem investe em fundos imobiliários também vai ter que pagar imposto de renda. Então,
o investimento com fundos imobiliários, na verdade, estava muito bom até então, né? Continua sendo, né? E a partir do ano que vem, se realmente essa lei entrar em vigor, a gente vai ter que pagar aí essa alíquota aí dos 15 ou 20% de imposto de renda sobre os rendimentos de fundos imobiliários também. Por isso que houve essa venda tão forte aí também nos fundos imobiliários nessa sexta-feira, dia 25 de junho. Uma empresa que cresceu bastante, apesar de toda a queda, foi essa. Assim, um fato interessante aqui. Vamos ver quem que é essa aqui, a única que cresceu tanto, né? No meio da queda de ontem. A BRAP4 é a Bradespar, né? A Bradespar, isso mesmo, essa aqui. A empresa no setor de mineração, né? Foi a única que cresceu, a única que cresceu bastante, na verdade, né? Aqui 4,28% no dia. Uma empresa até interessante também. Eu nem conhecia muito sobre ela, agora que estou vendo os fundamentos dela aqui. Um ROI de mais de 25%, né? Sempre no azul aqui, ó. Sempre no azul, aqui nas oscilações dela. Mas, voltando para o que aconteceu aqui, o Ibovespa, nessa sexta-feira, né? Teve essa queda aqui fechando no negativo, aqui em menos 1,74%. Entretanto, quando a gente vê o Ibovespa no longo prazo, aqui, por exemplo, é o Ibovespa nos últimos 30 anos. Então, a gente pode ver aqui um ano, né? Aqui é o gráfico dele com a periodicidade de um ano. E aqui, nesse início, a gente vê aqui que é no resumo de 19 de dezembro de 1991. Então, em 1991, ele estava aqui num fechamento de 1.556 pontos. O Ibovespa estava apenas a 1.500 pontos. Isso 30 anos atrás, né? 1991. Então, quando a gente vê aqui o topo, olha como o Ibovespa veio crescendo, né? Mesmo com todas as quedas, houve muitos aumentos também. E ele chegou aqui em 127 mil pontos agora, né? Ou seja, dos 1.500 pontos aos 127 mil pontos. Vamos traçar para ver nesses últimos 30 anos quanto que o Bovespa cresceu. Então, se a gente traça aqui, desse iniciozinho aqui de baixo, vou pegar aqui isso e vou subindo. A gente vê aqui em verde o quanto que ele cresceu. Até aqui ele tinha crescido mais de 1.000%. Quando a gente chega aqui agora em 2021, né, ele cresceu mais de 8.000% aqui, 8.667% nos últimos 30 anos. Ou seja, então uma crise dessa, por exemplo, uma queda dessa, por exemplo, que aconteceu na sexta-feira, nem sequer aparece aqui no gráfico. Nem sequer aparece. Ela é tão pequena em comparação a todos esses 30 anos aí de Bovespa que ela nem sequer aparece. E aí mais uma prova de que quem investe no longo prazo, aí, quem investe para mais de 5, 10, 15, 20, até 30 anos, como a gente está vendo aqui, a tendência realmente é de crescimento e não de perda. Né? Então, mais uma prova de que investimento a longo prazo sempre, ou praticamente sempre, ele é bem mais recompensador. Né? Basicamente é isso que eu gostaria de informar sobre o que aconteceu no Ibovespa nessa sexta-feira, dia 25 de junho, e o que houve de ganhos, de perdas e quais são as oportunidades que a gente tem no mercado, no curto e no longo prazo. Quem achou essa informação bastante útil e interessante, compartilhe com outros investidores. Quem se interessou e tem interesse em assistir mais vídeos desse tipo, dê um like, dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal e nos vemos na próxima oportunidade.